Paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, graça e paz. Nesse dia estaremos fazendo uma leitura no livro do Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 31 ao versículo de número 40. Nesse texto aí fala que quando o Senhor tirou o povo ali do Egito, e o Senhor dá uma ordem para poder fazer um tabernáculo, e dentro desse tabernáculo o Senhor pediu para poder fazer alguns objetos, sendo o propiciatório, né, a mesa, o candelabro. E nesse dia estaremos falando um pouquinho sobre esse candelabro, o que ele representa para nós nos dias de hoje, né? Esse candelabro é mais chamado como menorá no seu idioma original. Então, o livro de Êxodo, capítulo de número 25, versículo de 31 a 40, diz assim: farás também um candelabro de ouro puro, e de ouro batido se fará esse candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas, e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoa, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas, na outra haste uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoa, com as suas maçanetas e com as suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 das hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com 6 hastes que saem do candelabro. No 39 fala: de um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos os seus utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que é mostrado no monte. Ou seja, aprendemos que esse candelabro nada mais é do que um quê? Um luzeiro. Então, o tema da mensagem desse dia será: seja um luzeiro na escuridão deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então vamos entender, né, qual é a finalidade, né, da criação desse candelabro e o que nós podemos, né, aprender com ele, trazendo eles para os dias de hoje, e vamos fazer algumas aplicações. A mensagem é dividir ela em 5 pontos para nós podermos entender melhor. O primeiro ponto é que no tabernáculo, né, havia um candelabro, e que representa a igreja. Existimos para refletir a luz de Cristo no mundo. Precisamos entender, porém, que a luz que brilha em nós é através de nós. E o primeiro ponto: não procede de nós mesmos. Essa luz, ela não procede de nós. O segundo ponto é que essa luz, ela procede do azeite. Nós vamos entender por quê e o que é esse azeite. O terceiro ponto: mantém o fogo aceso. O quarto ponto: precisa de pavios de estopas limpos. E o quinto e último ponto: precisa de azeite puro. Então, no tabernáculo havia um candelabro que representa a igreja. Existimos para refletir a luz de Cristo no mundo. Precisamos entender, porém, que a luz que brilha em nós é através de nós, ou seja, ela não procede de nós. Por que essa luz, ela não procede de nós? Não temos luz própria, nem produzimos fogo. É triste quando o pavio de estopa imagina que é a fonte da luz. Sem azeite, o pavio fica chamuscado. A luz que produz logo se apaga e nada produz, senão fumaceira e carvão. Não é o pavio que queima, mas o azeite que o satura. Quando olhamos para as Escrituras, nós entendemos que o azeite ele tem a ver com santidade, tem a ver com prudência, tem a ver com perseverança. E o Senhor, ele é maravilhoso. O Senhor é a luz do mundo, ele é o pão da vida, ele é a fonte da água da vida. O Senhor é o nosso luzeiro, é a fonte de energia. E o segundo ponto, queridos, que nós temos que entender é que ele procede, esse fogo, essa luz, ela procede do que? Ele procede do azeite.
Por quê? Porque o azeite, ele é símbolo do Espírito Santo. Olha aí, ó. É símbolo do Espírito Santo e só brilhamos por meio dele. Ele nos transforma na imagem de Cristo e nos faz refletir a sua luz. Quando o pavio imagina que pode produzir fogo sem o azeite, inevitavelmente se tornará carvão, que nada mais serve senão para para sujar e poluir o ambiente. O azeite, ele é o símbolo do Espírito Santo. Então, quanto mais eu me encho com o Espírito Santo, mais eu estou enchendo a botija de azeite. Quanto mais eu tenho intimidade com o Senhor, mais eu vou tendo esse azeite, simbolizando essa comunhão com o Espírito Santo. E quando eu estou com o meu pensamento ligado ao Senhor, ao Espírito Santo intercedendo por nós, as pessoas vão olhar em nossas vidas e vão ver Cristo. Mas quando nós estamos afastados dos caminhos do Senhor, no lamaçal do pecado, fazendo aquilo que não agrada a Deus, nós entristecemos o Espírito Santo e o fogo, ele vai se apagando da nossa vida. Não é que Deus se afasta de nós, é que nós, por causa de nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, nós nos afastamos do Senhor. Às vezes até mesmo por causa do conhecimento, cria em nosso coração o conhecimento da palavra, que nos faz ser orgulhoso, e esse fogo, ao pouco, ele vai se apagando. E o terceiro ponto, mantém o fogo aceso, ou seja, Deus é fogo, sua palavra é fogo, e ele faz seus ministros labaredas de fogo. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito foi derramado em línguas como de fogo. Esse fogo não pode apagar no altar da nossa vida. O fervor jamais pode extinguir em nosso coração. Olha que coisa linda, queridos. O que mantém essa chama acesa, se não é a graça e a misericórdia de Deus? Isso me leva ali quando Jeremias passava por tribulações, por adversidades. Lá em Jeremias 33:3, o Senhor fala assim: filho Jeremias, clama a mim, que eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas lindas, que tu não sabes, Jeremias. Às vezes, as adversidades faz com que a nossa fé ela seja abalada. Às vezes as dificuldades, problemas no casamento, problema no trabalho, faz com que nós nos afastamos do Senhor, e essa chama vai se apagando, a intimidade, o prazer que outrora tínhamos, de estar lendo a palavra, de estar na comunhão com os irmãos, ela vai se acabando por causa desse distanciamento. Então a palavra do Senhor fala que Deus, ele é fogo consumidor, é um fogo que nos purifica, que nos santifica. Quando o fogo do Senhor ele nos purifica de todo pecado, de toda aquela impureza, de tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Então nós temos que manter sempre o nosso coração, sempre a nossa mente ligada ao Senhor, Criador dos céus e da terra, queridos. E a melhor maneira de nos aproximarmos da palavra do Senhor, da presença do Senhor, é através do Evangelho da graça, é através da misericórdia, é através da intimidade com o Senhor. Olha que coisa linda, louvado seja Deus. Então nós aprendemos que nós temos que manter o fogo aceso, o fogo da perseverança, o fogo da santidade. Louvado seja Deus. O quarto ponto é que para esse candelabro se manter aceso, esse menorá, ele precisa de pavio de estopa limpos. O que isso significa? Falamos sobre purificação. Precisamos ser limpos para brilharmos com intensidade até o final. Se o pavio de estopa não for limpo periodicamente, e se as pontas carbonizadas não forem removidas, ele produzirá fumaça tóxica. Assim é a nossa vida. Precisamos ser purificados
e nos desvencilharmos daquelas borras de carvão que vão se instalando em nossas vidas, tirando de nós o brilho da glória de Cristo e o calor espiritual. O pavio vai se queimando e vai ficando aquela borra, aquela impureza, fazendo com que o pavio não tenha uma chama boa, uma chama agradável. E esse pavio ele tem que ser limpo diariamente, é o que as Escrituras nos está ensinando, para poder ter um fogo que ilumina, né, com qualidade, com precisão. Quando nós trazemos isso para as nossas vidas, nós temos que entender que nós temos que tratar os nossos pecados e confessar ele diante do Senhor diariamente, todo dia. Nós reconhecermos a soberania de Deus, o amor e a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, confessar nossos pecados, as nossas iniquidades, pedir para o Senhor tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, colocar um coração de adorador, perseverar em oração, queridos, ou seja, uma limpeza. O apóstolo Paulo fala, examine-se assim ao homem. Então isso cabe a cada um de nós, olharmos para as nossas vidas e ver o que é necessário, né, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, irrepreensíveis, sem mácula. Então eu tenho que olhar para a minha vida e ver aquilo que me afasta da presença do Senhor, e por mais que inofensivo que seja, eu tenho que buscar o Senhor, clamar o nome dele e pedir para ele me ajudar. Às vezes é aquele pecadinho que eu já acostumei ele no meu coração, que eu já nem confesso mais, é um pecadinho rotineiro, às vezes um pecado que eu penso, às vezes eu não falo para ninguém, mas ele está no meu coração. E esses pecados nós temos que apresentarmos ele diante do Senhor, nós temos que confessar diariamente ao Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor, ele ouve aquele que tem um coração quebrantado, aquele que tem um coração contrito, porque aquele que confessa, na maioria das vezes, ele já se arrependeu. Ele viu que é necessário uma mudança, e por causa dessa mudança, ele vai e ele confessa, e ele abandona aquele pecado. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós precisamos limpar esse pavio sujo da imundícia, pavio da imoralidade, pavio da idolatria que está em nossas vidas, querido. Às vezes deixamos de ir na igreja, né, deixamos de congregar porque sempre temos uma desculpa, é porque eu estou cansado, é porque eu fui para a academia, é porque meu trabalho está me sobrecarregando. E até quando? Até quando nós vamos deixar, né, o pavio sujo? Nós temos que limpar esse pavio diariamente para a glória de Deus, porque às vezes o Senhor vai nos chamar hoje, e aí como que irei eu apresentar diante do Senhor? Como nós, igreja, iremos nos apresentar diante do Criador dos céus e da terra? Glória a Deus. E o último ponto é que o azeite, ele precisa, né, o candelabro, ele precisa de azeite puro para ele poder iluminar. O que nós aprendemos com isso? Que não podemos substituir a ação do Espírito Santo por simulacros humanos. Usar azeite falso manipulado pela artimanha humana é produzir uma fumaça lôbrega em vez de aspergir a luz. Mais do que insensatez é consumada rebeldia contra Deus, tentar substituir a obra do Espírito Santo pelas imitações humanas. Que jamais nos esqueçamos que somos apenas um povo, né? Somos apenas um pavio de estopa, e nossa vocação é espargir a luz de Jesus Cristo. Esse evangelho de Cristo, ele não deve ser substituído. Nos dias de hoje, alguns ministérios colocam os coaches para poder trazer as pessoas para a igreja. Venha para o culto nessa noite, e vai vir um profeta, tem revelação, vai revelar até o CPF. Meu irmão, a melhor revelação que o Senhor deixou está aqui nas Escrituras, nesse livro sagrado. Louvado seja
Deus. Olha que coisa linda. Então nós não devemos inventar as coisas no culto. O princípio regulador do culto, ele determina a leitura da palavra, a oração, dízimos, ofertas, batismo, ceia, que são sacramento que o Senhor estipulou para a igreja, e somente assim, buscando ao Senhor de todo o coração, não deixar que as filosofias mundanas, o mundanismo, entre dentro dos nossos corações, dentro de nossas casas, dentro do nosso ministério, querendo fazer barganha com Deus. Não caia nessa, querido. Busca a Deus de todo o coração, e o Espírito Santo, ele vai testificar contigo. E quando uma mensagem for pregada de forma equivocada, o Espírito Santo, ele vai te mostrar que o Senhor, ele não está aí, porque a Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então aprendemos nessa noite como ser luzeiro na escuridão, nesse mundo. Aprendemos que para ser um luzeiro na mão do Senhor, ele não procede de nós, é obra de Deus, é tudo graças a Deus. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Se eu sou o que sou, é por causa da graça de Deus. Eu não sou nada, mas o Senhor, ele é tudo na minha e na tua vida. Ou seja, aprendemos que ele não procede de nós, esse brilho, ele procede de um azeite, e esse azeite, ele mantém o fogo aceso, e que ele precisa de pavio, de estopa limpo, e ele precisa de um azeite puro, um azeite um azeite de obediência, um azeite que são orações que nós fazemos dentro dos nossos lares, na nossa casa, né? A intimidade que nós temos com o Senhor. Que nunca falte azeite na tua vida, que você sempre possa permanecer nos caminhos do Senhor, que o Senhor continue, né, abençoando a tua vida, a tua casa, teu casamento. Nós somos, amados, a Bíblia que o mundo não lê. O mundo não lê a Bíblia, em muitas das igrejas os irmãos também não leem, mas todo o nosso comportamento, toda a palavra que sai da nossa boca, prestem atenção, sempre tem alguém te olhando, né? Olhando em você como uma referência. Ou ele vai te ver como luz, ou ele vai te ver como trevas. Que o Senhor veja você e que você seja um luzeiro na mãos do Senhor. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. E na semana seguinte, se assim o Senhor bom Deus permitir, estaremos fazendo mais um vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais para poder abençoar a vida dos irmãos. Meu nome é Edmilson, agradeço a cada um de vocês e que Deus abençoe vocês, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a luz do mundo. E mais uma vez eu fico por aqui. Deus abençoe a cada um de nós. Shalom Adonai.